Olá galera, tudo bom? Meu nome é Sr. Tony, eu trabalho no Colégio Estadual do Paraná e hoje eu vou mandar um recadinho também para o pessoal de uma escola que trabalhei e estudei há muito tempo atrás, Floriano Peixoto de Laranjeiras do Sul. Galera, quando nós estamos assistindo as aulas, legal porque a gente pode assistir no YouTube e ver várias vezes quando a gente não entende alguma coisa, né? Mas não pode esquecer, ou quem está assistindo na televisão, não pode esquecer depois de entrar no Classroom e lá no link 1 fazer a atividade para marcar sua presença. Mas leia a atividade com cuidado e façam um carinho, vejam lá qual é a resposta correta, mas resolvam a questão, tá bom? Não é só marcar qualquer resposta, é resolver mesmo. E para aquela galera que está assistindo pela televisão, que não está tendo acesso à internet, não esquecer depois de assistir essa aula, ir até a escola, pegar as tarefas e depois devolver para validar a sua presença. Tá bom, gente? Nós estamos trabalhando o conjunto dos números complexos, que vai dar uma resposta lá desde o 8º ano, que aparecia uma raiz negativa, a gente não sabia o que fazia, né? Porque não tem resposta dentro do conjunto dos números reais. Mas no conjunto dos números complexos, nós vamos ter as respostas e tudo. E a gente está aprendendo nessas últimas aulas como trabalhar as operações. E hoje a gente vai continuar trabalhando o conceito de potência dentro da unidade imaginária. Tudo bem, gente? Então, para isso, a gente vai fazer uma revisãozinha para iniciar, que é exatamente os produtos notáveis. Os produtos notáveis é uma coisa que a gente usa sempre, né? Alguns a gente lembra de cabeça, mas a gente tem que ter essa memória, que é o quadrado da soma, primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado da diferença, a menos b ao quadrado, é igual o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O produto da soma pela diferença, primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. E um que hoje a gente vai usar bastante, muita gente às vezes não lembra desse, que é o cubo da soma e o cubo da diferença. O cubo da soma é o primeiro termo ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. E o quadrado, ou o cubo da diferença é o primeiro ao cubo, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo. Galera, pegue aqui esse slide, depois abram lá, porque vocês vão precisar desses conceitos para os exercícios que a gente vai necessitar, né? Esses dois eu tenho certeza que vocês já sabem de corzinha, é fácil vocês definirem. Esses dois aqui, quem não lembra, copia do lado ali. Sempre que a gente está assistindo a aula, é bom estar com o caderno do lado. Faça a anotação desses dois aqui, porque a gente vai necessitar para resolver os exercícios. Então, nessa aula, como eu falei, a gente vai continuar a trabalhar a potência na unidade imaginária, usando esse conceito que a gente acabou de ver. Por exemplo, aqui, nós temos, determine o valor de 1 menos i ao quadrado. Então, até a aula passada, a gente só estava trabalhando com a unidade imaginária. Nós não estávamos tendo a parte real. Agora, a gente, usando o produto notável, a gente consegue trabalhar também a parte real. Porque aqui nós temos a parte real, o 1, e a parte imaginária, que seria o a e o b, nesse caso. O b aqui está valendo menos 1. E ele é elevado ao quadrado. Então, eu vou aplicar o produto notável, que seria o quadrado da diferença. O quadrado da diferença é o quê? É exatamente o primeiro ao quadrado, deixa eu só voltar aqui no slide anterior, aqui, ó, primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, voltando lá ao nosso exemplo, vamos aplicar o produto notável. Então, primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que no caso i ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1 vezes i, 2i. Aqui eu faço uma observação, gente. Se houver um valor ali, por exemplo, sinal negativo aqui na frente, não esqueçam de colocar o menos aqui.
Nesse caso, não é negativo, porque a gente já está usando o sinal aqui. Mas quando tiver aqui, não esqueça de colocar entre parênteses para não errar. Então, menos 2 vezes 1 vezes i, menos 2i. Mais o quadrado do segundo, que é i ao quadrado. I ao quadrado a gente já sabe, né? Vale menos 1. Então, vamos fazer a substituição aqui. Então, como i ao quadrado é menos 1, nós vamos ter que 1 menos 2i, no lugar do i ao quadrado, eu vou colocar menos 1. Agora, aqui nós temos parte real e parte real. Podemos somar. 1 menos 1, 0. Sobrou apenas a parte imaginária, que é o menos 2i. Então, portanto, a nossa resposta aqui vai ser menos 2i. Deu, portanto, um número imaginário simples, né? Só a parte imaginária. Então, puro, que a gente chama imaginário puro. Agora nós vamos aplicar um exercício para vocês testarem, que é exatamente resolver essa potência de 2 mais i, onde a parte real é 2 e a parte imaginária é 1i. Vamos aplicar o brodo notável e daqui a pouquinho a gente volta para conferir o resultado e ver se ocorreu algum problema e sanar qualquer dúvida.
Daí, galera, foi fácil resolver, aplicar o produto notável? Acredito que sim. Vamos relembrar aqui, ó. Resolva a potência de 2 mais i ao quadrado. Então, primeira coisa é sempre escrever o produto notável que a gente quer. Ó. A mais b é o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O a é 2, o b é i. Fazendo a substituição, 2 ao quadrado mais 2 vezes 2, o b é i, e o b, i ao quadrado. Substituindo, 2 ao quadrado, 4, 2 vezes 2, 4i, mais i ao quadrado. Mas a gente já sabe que i ao quadrado é menos 1. Vamos substituir aqui, 4 mais 4i, no lugar do i ao quadrado, menos 1. Fazendo a operação, 4 menos 1, 3, mais 4i. Ficamos com o número complexo agora, com uma parte real e outra parte imaginária, que no outro exercício a gente só tinha a parte imaginária. Vamos para o exercício 2. Ó. Determine a potência de 2 mais 2i elevado à sexta. Tem alguém que diz assim, mas para lá, os produtos notáveis só vai estar ao cubo que a gente viu. Como é que a gente pode resolver? Nós vamos resolver de uma maneira bem simples, aplicando as propriedades dos números complexos. Vamos aqui no quadro só para relembrar. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 2 mais 2i elevado à sexta. O que eu vou fazer aqui? Eu posso pegar este valor, 2 mais 2i, elevar ao quadrado e depois elevar ao cubo, que lembre, 2 vezes 3, 6, a propriedade que a gente viu na aula passada, né, gente? Na aula passada a gente usou essas propriedades. E para a gente resolver hoje, a gente vai utilizar exatamente esse conceito. Então, nesse exercício, você vai fazer essa decomposição, aplicar o produto notável e depois você vai ver que o cubo vai ficar fácil de resolver. Um tempinho para vocês resolverem essa questão.
E aí, galera, conseguiram resolver? Esse a gente dá um pouquinho mais de trabalho, mas é normal isso, a gente começa devagarinho e vai acelerando com o tempo, né? Então vamos lá aqui, ó. Então nós fizemos aquela decomposição do expoente aplicando as propriedades e a gente ficou aqui, ó, 2 mais 2i elevado ao quadrado e elevado ao cubo, que 2 vezes 3 dá 6. Nessa parte de dentro a gente vai aplicar o quadrado da soma, primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8i, mais o quadrado do segundo. Aqui não esquecer, gente, nós temos que elevar o 2 e o i ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, i ao quadrado. E ficou ao cubo. Antes de aplicar o produto notável, e se vai haver necessidade ou não, primeiro a gente tem que substituir esse i ao quadrado, que é menos 1. Então, fazendo a substituição, ficamos com 4 mais 8i, 4 no lugar do i ao quadrado, menos 1. 4 vezes menos 1, menos 4. Com 4, a gente vai poder simplificar. Ficou aqui, portanto, o número imaginário puro, ou seja, não vai haver necessidade de aplicar o cubo, ou nem da soma, nem da diferença. É só eu aplicar a propriedade da potenciação, ou seja, elevar o 8 ao cubo e o i ao cubo. É isso que a gente vai fazer, ó. 8 ao cubo, 512, 8 vezes 8 vezes 8, e i ao cubo. I ao cubo, a gente sabe que é mesma coisa que menos i, que a gente viu na outra aula. Quem não lembra, é a mesma coisa i ao cubo, como se fosse i ao quadrado, que i ao quadrado é menos 1, vezes i dá menos i. Substituindo aqui, portanto, vamos ficar 512, no lugar do i ao cubo multiplicamos por menos i, vai ficar menos 512i, né? Porque o menos vai ficar na frente. Então alguém pergunta, mas professor, eu preciso mesmo fazer 8 vezes 8 vezes 8 para dar o 512? Não, eu poderia deixar indicado aqui 8 elevado ao cubo. Qual a resposta que é a correta? Depende da situação que vocês tiverem. Se for múltipla escolha, a gente vai ter que adaptar a nossa resposta. Então não se preocupe, pode fazer o produto ou deixar 8 ao cubo. Vai depender do que o exercício está pedindo para vocês, tá bom, gente? Se ele não falar nada, você pode deixar tanto dessa maneira, como menos 8 ao cubo i. Tranquilo? Vamos para o exercício 3. De novo, ó, a gente vai ter que decompor esse expoente aqui. Resolva a potência. Então, o que eu vou fazer? 1 mais i ao quadrado, depois elevado à 10ª potência. Daí a gente vai ver se há necessidade de aplicar mais do que uma vez o produto notável. Isso vai depender do desenvolvimento que a gente vai fazer. Então, um tempinho para vocês tentarem fazer, tentar não, conseguir fazer esse exercício e depois a gente vai ver as dúvidas se ocorreu ou só verificar a resposta correta. Tá bom, gente?
E aí, galera, conseguiram resolver? Agora a gente está aplicando tudo que a gente já viu na aula passada, estamos juntando os conhecimentos, né? Matemática é exatamente isso, a gente vai vendo cada parte separadamente e depois juntamos. Na nossa vida também é assim, a gente não aprende tudo de uma vez só, a gente vai aprendendo por partes e depois vai juntando para formar um conhecimento mais significativo. Então vamos dar uma olhadinha como é que a gente resolve. Nós temos a potência 1 mais i elevado a 20. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a decomposição que eu sugeri para vocês. O 1 mais i ao quadrado, depois elevado à 10ª potência. Né? Relembrando, aqui é 2 vezes 10, vai dar o 20 de lá. Por quê? Porque esta parte aqui a gente pode resolver ela pelo produto notável, que é o quadrado da soma. Então, aplicando o quadrado da soma é o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 1, 2 vezes i, 2i, mais o quadrado do segundo, que é i ao quadrado. Lembrando, i ao quadrado é o quê? Menos 1. Substituindo 1 mais 2i, o i ao quadrado eu coloco menos 1, e agora eu vou operar, porque aqui 1 e o menos 1 é a parte real. Somando aqui, vai ficar 0. Sobrou apenas o 2i elevado a 10. Tranquilo? Aqui, ó, eu vou pegar o 2 e agora eu vou fazer a distributiva aqui, né? O 2, porque eu tenho um produto aqui, eu vou distribuir o expoente para o 2 e para o 10. 2 elevado a 10ª e i elevado a 10ª. Aqui vem aquela questão, preciso fazer o 2 vezes 2 até dar 10 vezes? Depende da resposta, se tiver alternativa ou não, ou posso deixar apenas indicado o 2 elevado a 10ª. Agora, o i elevado a 10, a gente vai ter que usar aquele artifício que a gente viu na aula passada, que é pegar o 10 e dividir por 4, e o que restar na divisão é o i correspondente. Fazendo isso daqui, i elevado a 10, 10 dividido por 4, vai ter um resto de 2. Então, significa que i elevado a 10 é igual a i ao quadrado, portanto, que é igual a menos 1. Fazendo a substituição, eu fiz a continha aqui, ó. 2 elevado a 10 dá 1024, vezes o i elevado a 10, que é igual a i ao quadrado, que vale menos 1. Portanto, a resposta dessa potência vai dar menos 1024. Que também seria aceitável fazer menos 2 elevado à 10ª. Tranquilo, gente? Vamos para o próximo exercício, que, por sinal, é o nosso último exercício dessa aula aqui. Calcule a potência de z igual a 1 menos 2i elevado a 8. Agora, a mesma dica que eu fiz lá anteriormente. Nós vamos fazer a decomposição dessa potência, aplicar o produto notável e daí vamos ver, à medida que a gente for resolvendo, se há necessidade de aplicar mais uma vez o produto notável. Um tempinho para vocês, depois a gente volta a conferir o resultado.
E aí, galera, conseguiram resolver? Vocês viram que nesse exercício a gente está indo, o grau de dificuldade a gente está aumentando. E vocês viram que tivemos que aplicar mais do que uma vez o produto notável, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela. Nós vamos calcular a potência de Z é igual a 1 menos 2i elevado à oitava potência. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Fazer a decomposição aqui das potências, 2 e 4, que aqui a gente pode aplicar o nosso produto notável, que é o quadrado da diferença. Então, primeiro ao quadrado, 1 ao quadrado, 1. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 1, 2, vezes 2, 4i. Mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4, i ao quadrado, i ao quadrado. Galera, aqui normalmente às vezes a pessoa esquece, tem que elevar tanto 2 quanto i ao quadrado, porque às vezes eleva o i e esquece do 2, ou o contrário. Então agora substituindo, porque a gente sabe que o i ao quadrado vale menos 1. Fazendo a substituição, 4 vezes menos 1, menos 4. Agora a gente vai somar as partes reais aqui. 1 menos 4, menos 3. Menos 4i. Opa, é aqui que eu falei, né? Nós vamos ter que aplicar mais uma vez o produto notável. Então vamos decompor de novo a nossa expressão, em 2 e 2, que 2 e 2 dá o 4, e aqui dá para aplicar de novo o quadrado da diferença. De novo, só tomar cuidado, que a gente não é muito acostumado com esse primeiro termo sendo negativo. Então tem que tomar cuidado na hora de aplicar para não errar o sinal. Então, mudei de página aqui, no caderno, você está terminando ali fazer a questão, vai mudar a coluna, coloca o valor lá em cima para você não errar novamente. Então, aqui o primeiro ao quadrado, menos 3 ao quadrado, 9. Menos, da fórmula, menos 3 mais 6, vezes 4, i, 24i. Mais o quadrado do segundo, 4 ao quadrado, 16, i ao quadrado. Agora, lembrando de novo, i ao quadrado, a gente já sabe, é menos 1. Ficamos com 9 mais 24i, 16 vezes menos 1, menos 16. De novo, somamos a parte real, 9 menos 16, menos 7, mais 24i ao quadrado. De novo, vou aplicar o produto notável. Aplicamos o produto notável, ficamos o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes 7, menos 14, vezes 24, 336i. Mais o quadrado segundo, 24 ao quadrado, 576, i ao quadrado. De novo, i ao quadrado vale menos 1. Então, substituindo, ficamos 49 mais 336, 576 vezes menos 1. Ou seja, ficamos 49 menos 576, 527 negativo, menos 336e. Aqui ficamos com o número complexo, uma parte real e outra parte imaginária. Daí alguém vai perguntar, professor, mas teria uma outra maneira de fazer para não utilizar sucessivos produtos notáveis? Tem. Quem lembra lá do ano passado, nós tínhamos o binômio de Newton, só que a gente teria que relembrar mais o conceito de binômio de Newton. E o que a gente quer fazer é facilitar a nossa vida. Produto notável, a gente usa desde lá o ensino fundamental. Então, é um conceito já bastante batido, a gente sempre está utilizando. Então, a gente sempre tenta usar aquele conceito que se torne mais comum do dia a dia da gente. Mas tem outra maneira, e é bom sempre a gente associar. Mas dessa maneira, eu achei que vocês iriam atender muito mais fácil e teriam muito mais facilidade de resolver. Na próxima aula, a gente vai continuar trabalhando e aumentando um pouquinho a complexibilidade usando a potência de números complexos, no caso da nossa unidade imaginária. Não deixe de estudar. Se tiver alguma dificuldade, volta lá a revisar a aula no YouTube. Isso é maravilhoso, né? Que na sala de aula normal a gente não tem como fazer um replay da aula. Aqui vocês têm condições usando esse ensino remoto. Não esqueçam de acessar lá o link, resolver o exercício. Resolver o exercício é muito importante. E quem não está acessando o Classroom, assistindo a aula pela televisão, não esqueça de pegar a atividade lá na escola e depois devolver ela para validar a sua presença, pessoal. Na próxima aula, nós continuamos o nosso estudo sobre potência imaginária.